Então, nesse vídeo que estava na internet aí, estavam querendo saber de quem é a culpa de uma pessoa morrer em um TAF, né? Vamos entender a situação. Quando uma pessoa vai fazer uma prova militar, né? O militar, nós vivemos num país que pode entrar em uma guerra, né? Então, como que o seu oponente pensa quando ele vai construir um exército militar, né? Como que ele pensa? Ele vai escolher quem? Ele vai escolher os mais fortes e inteligentes, tá? O problema é que as metas a serem atingidas, elas são níveis que você só alcança se você for uma pessoa que pratica esporte, uma pessoa que se prepara, né? Então, abre-se ali as inscrições e a oportunidade é dada a todos. Quem acredita que pode alcançar aquelas metas, né, vai tem que fazer o quê? Um processo de dedicação. Então você tem as metas para o estudo e você tem as metas para os treinamentos. Então, o cara que é focado no estudo e não tem aptidão física, ele acaba ficando reprovado. E o cara que tem aptidão física e não tem estudo, ele acaba ficando reprovado. Porque o adversário numa guerra, ele vai selecionar os melhores, os que atingem aquela meta. E para atingir aquela meta de exercícios e baterias de estudo, é lógico que se sabe que precisa se ter dedicação. Você não, ou você é um cara além fora da caixinha, né, que é muito inteligente, nasceu com todos os atributos, e às vezes o cara nasce com esses atributos e faz da sua vida uma porcaria. Isso não quer dizer nada, mas às vezes o cara nasce com um talento. Vê, jogador de futebol nasce com talento, o cara joga a bola, corre para lá e para cá, enquanto o outro, para chegar naquele nível, às vezes até 50, 60% do nível daquele cara, tem que treinar a vida toda. Aí, só que são casos isolados. Na suma, quando você junta todos os seres humanos ali que estão fazendo a prova, né, você vai entender por probabilidade que a maior parte não tem capacidade, assim, no momento, de chegar ali. Por quê? Porque não se prepararam. E para se preparar tem que querer, tem que se dedicar, tem que cuidar de alimentação, tem que se abster de algumas coisas e nem todo mundo está se condicionando a isso, né? Vai do querer da pessoa e da força de vontade e também da pessoa seguir os rumos certos dos treinos e das baterias de estudo, né? Você tem que achar foco, né? Qual é o foco certo? Se eu vou fazer uma prova que eu sou ruim em matemática, eu vou ter que procurar uma explicadora, eu vou ter que procurar um curso, né? Um curso preparatório. E se eu venho da escola pública, que às vezes não me deu essa condição, eu vou ter que estudar para entrar no preparatório. Porque o próprio preparatório, ele não está ali para te ensinar coisas que você já deveria saber, né? Então o preparatório ele já está num nível já grande, alto, que às vezes você não teve o alcance desse nível. Então você precisa de um explicador e tal. E aí para você entrar no preparatório você tem que saber, senão tu vai ficar só pagando e eles nem te aceitam no preparatório. Você nem consegue entrar porque o nível ele não vão, o professor não vai parar para te ensinar equações, coisas que você tinha que ter aprendido. Não, ele vai te ensinar coisas mais elevadas a partir daquele básico que você já deveria ter, né? Então, é como você não pode ser padre se você não consegue controlar os seus impulsos, né? No caso ali seria uma questão de dom da pessoa, mas no caso de treinamentos, né? O cara tem que saber, o cara tem que ter uma bateria de treinamentos na dimensão certa, né? Não adianta o cara vai ter que correr 10 quilômetros, 2 quilômetros em 12 minutos, 2 quilômetros em 12 minutos, ele tem que saber se quanto que ele vai gastar de esforço para chegar aquilo ali, porque parece pouco, mas quando você está correndo, pessoas que não são acostumadas a correr, o desgaste é muito grande.
E se você elevar todas as tuas forças em um dia, você nunca treinou na vida, isso pode trazer um sério problema de saúde para você. Você pode balear o teu coração, você pode machucar parte do seu corpo que não estão preparadas para aquilo ali. Você vê que quando você vai fazer exercícios de academia, né? Quem é o cara que, como que você estrutura força? Se o cara ficar malhando só supino, né? Malhando só peito aqui, ele não vai desenvolver as outras partes do corpo. Se o cara malhar o bíceps, não malhar o tríceps, o bíceps dele vai ficar forte, o antebraço dele vai ficar fraco, o tríceps dele vai ficar fraco. Mas quando você exercita todos esses músculos separadamente, você cria um conjunto de força, de forma que o seu braço ele fica com uma força muito maior do que um cara que só treina uma coisa, né? Porque o teu braço está treinado em todas as partes. O conjunto dessa formação desses músculos vai trazer o quê? Uma energia maior, uma força maior para você, né? Então o cara vai fazer uma flexão, o cara que não treina tríceps, ele vai sair trucidado dali, porque ele não treina o tríceps, mas o cara que já treina, aquilo ali já não vai ter tanto impacto, né? Então tudo é um estudo que a pessoa tem que fazer. Então o cara vai para um treino, além do dia que ele tem que estar bem, vai que dá uma diarreia no dia do cara, o cara tem que estar hidratado, o cara tem que estar alimentado, suplementado. Tem gente que nunca suplementa na vida, aí naquele dia que ele vai fazer o troço, ele quer tomar tudo, aí dá uma dor de barriga no cara, porque o organismo do cara não está preparado, entrou coisas estranhas, o cara não está, o corpo vai rejeitar, né? Não está acostumado com aquilo ali. Então tem gente que é assim, vou lá e vai dar certo. Cara, isso, todas as instruções que a gente vai vendo aí, a gente percebe que não dá certo, né? Ah, eu vou dar sorte, né? Ah, sei lá, de repente pode ter alguém que tem essa sorte ali, mas é um cara que joga bola, um cara que não é sedentário, um cara que ele nem sabia que tinha aquela força extraordinária. Só que você exceder seus limites, né? Isso serve de alerta até para quem faz formação de bombeiro civil. Você exceder o limite de pessoas que trabalham a vida toda em pé, estão desgastadas, estão mal alimentadas, pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas que perdem noites de sono, pior ainda, porque o corpo está no limite. E o corpo humano, ele é cheio de frescurinhas, né? Ele é cheio de bobeiras. Muita gente morre por conta de uma carambola, né? O cara tem um problema renal, mas ele está vivendo de boa aqui. Ele sente uma dorzinha aqui, mas não é nada demais. O cara não sabe que tem um problema renal. Ele come a carambola. A carambola tem uma toxina que ela mata você. O teu corpo não consegue eliminar se você tiver um problema determinado ali de problema renal. Então, uma fruta, você imagina, você morreu porque comeu uma fruta. Teve uma época aí que acho que pro bairro ali de Nova Iguaçu tinha gente acontecendo isso. É porque é a época que dá muita fruta, né? Outono. Aí enche de carambola, a pessoa vai lá e come, mas a pessoa bebe cachaça, não tem uma boa alimentação, fuma, né? Então, o conjunto dessas coisas, ou é uma questão genética também, o conjunto dessas coisas vai fazer com que o teu corpo seja frágil. E ele tá só ali, você não tá sentindo nada, você parece que tá bem. Do nada você comeu a carambola, você pum, partiu. Então o conhecimento é importante, né? Porque ele te mantém alerta sobre as coisas. Por que, por exemplo, banda Mamonas Assassina? Por que se chama Mamonas Assassina e você tem aquelas mamoninhas que a gente usava para atacar nas pessoas? Aquelas mamonas, dentro dela tem um caroço que tem uma substância chamada ricino, né? Que fazem aí, o pessoal faz, cozinha lá e faz negócio de cabelo e aqui, se respirar aquilo é um problema sério, aquilo ali é venenoso, né? É um cianeto, né? O ricino é um veneno, mata as pessoas. Por que as pessoas plantam comigo e ninguém pode, isso aqui não é um veneno? Né? E tem uma outra planta também que é semelhante, que também é venenosa. Então, as pessoas tratam o veneno como um artigo de beleza, né? Mas vai a criança
mete a mão, come, ou pega na pele, né? Então o desconhecimento, e às vezes até isso não vai acontecer não. Aí vai um filho, morre, né? A gente já tem um problema sério com crianças engasgando aí com uva, morrendo por causa de uma uva. E aí a pessoa não sabe fazer uma manobra, não sabe prestar um socorro. Então, olha as dificuldades que a gente já tem. Então, nas Forças Armadas, o pensamento é esse, de se ter uma pessoa forte e ao mesmo tempo inteligente, muito inteligente, para poder ela entrar nas Forças Armadas, ela ainda vai aprender uma série de coisas e essas demandas, né? Como o cara faz uma trincheira, como o cara usa o armamento, todas essas demandas vai requerer que uma pessoa tenha força, né, e entendimento. Ela tem que ter uma aptidão, né, para aprender. Você vê no mundo teatral aí, tem gente que decora falas absurdas, cara. O cara decora textos absurdos e ainda encena aquilo. Isso é talento. Tem gente que precisa de um ponto porque esquece a fala e é um bom artista, mas ele não consegue decorar texto. Não consegue chorar, não consegue, né? E tem gente que é artista que todas as atuações dele parece que são iguais, né? Ele não consegue sair daquilo, mas mesmo assim é um bom artista, né? Ele tem uma expressão artística que o público gosta, né? É um marketing próprio, né? Uma carisma própria. Então, eu sempre falei da questão do salva-vida, né? O salva-vida, eles têm um lema que é treino difícil, resgate fácil, né? E eles têm o TAF ali, de tempos em tempos, eles têm que fazer, né? E passar, para mostrar, porque a profissão deles exige, né? Que eles tenham um condicionamento físico muito bom para poder salvar. Mas tem gente que é talentoso na água de nascença, né? E tem gente que é talentoso em nadar, mas ele não tem uma capacidade cognitiva, né? Ele não tem uma capacidade de inteligência, de estudo, ou porque ele não desenvolveu, ou porque ele é muito difícil para ele, né? Não entra na cabeça os estudos, mas o cara é talentoso na água. Tu vê que moleque aí, a molecada se enfia lá no meio daquelas ondas lá que dá até medo, né? Aí tem ali a areia ali é mais fofa, tem toda uma coisa, mas de qualquer forma a onda é perigosa, os moleques vão lá e entram. Pô, mas por que os caras fazem isso? Pô, meu irmão, a coragem deles desperta uma coisa que vocês precisam entender. Se o teu filho estivesse na água e você não tivesse coragem de entrar, porque o pai vai entrar de qualquer jeito, mas precisa ter o corajoso para desafiar a natureza para se aprender as técnicas. Caraca, o cara entra aí, ó. Como é que entra aqui? Também vou entrar. É aquela coragem exacerbada, aquela coragem mesmo que a pessoa tem, toma causa, toma dali, vai aprendendo na marra e desafia a natureza ele subjuga a natureza. Tu vê, os caras vão lá naquela onda de Nazaré. O cara não vai com a prancha lá e pega a onda, não, tem que levar, uma lanchinha vai levando ele, mas ele tem a coragem de descer ali. E se ele errar alguma coisa, ele pode morrer. A vida dele está em risco ali. São toneladas de água em cima dele. O cara não vai lá e vence a natureza. E se precisasse fazer um resgate ali, quem estaria apto? Só o corajoso mesmo. Só que aí com o tempo, um vai sendo corajoso, aí o outro já vai estudando. Como é que você faz isso aqui? A técnica é essa. Aí o outro vai aprendendo a técnica, até ao ponto de algumas pessoas ter a técnica e quando precisa de um resgate, tem gente de coragem para entrar ali e fazer a diferença, né? Então por isso que eu falo, às vezes, os nadadores locais, eles podiam fazer a guarda marítima, como é que fala? Salva-vida civil. Existe o bombeiro civil, poderia existir o salva-vida civil, quer dizer, ele não é um militar, mas ele é um cara local que consegue ter uma aptidão física para resgate. Não podia desperdiçar esse talento na pessoa, né? Porque tem áreas da praia, por exemplo, as das pedras, que muita gente cai ali e não tem uma corda para puxar a pessoa, não tem uma caixa onde você possa achar um colete salva-vida, uma boia. E nós estamos na era da tecnologia, hein? Temos drones que fazem salvamento, drones que podem jogar boias, né? Existem produtos químicos que podem se tornar boias. O drone pode eliminar um produto químico ali, tipo
uma espuma expansiva e aquilo cair e virar uma boia. Porque no momento que a pessoa está se afogando, qualquer coisa que você der para ela segurar vai fazer com que ela consiga descansar e ter tempo para se resgatar. Porque enquanto a pessoa não tiver nada para se sustentar, é um desgaste tremendo. O desespero, bebe água, respira muito forte e a pessoa não consegue puxar ar e aquele desespero todo, a pessoa se afoga. Então, primeiro passo para mim, no meu conceito assim, vendo as situações acontecerem, como eu já vi, é você conseguir jogar algo para essas pessoas. Então, a cultura da prevenção pode ser mostrada no seguinte aspecto. As próprias pessoas poderiam ter os seus próprios kits de resgate, né? A pessoa está ali numa praia, uma boia de criança salva alguém. Hoje em dia você tem... eu tenho aqui em casa aqueles aparelhos de encher pneu de moto, né? Que você carrega com o carregador de celular. E ele vai carregadinho, tu enche uma boia de criança rapidamente e você joga para aquela pessoa, né? Então, estudos sobre isso, e nas praias poderiam ter notificações disso, perigo, né? O que fazer quando acontecer isso. Eu sempre, lá no passado, eu fiz muitos vídeos, tem aqui no meu canal, sobre corrente de retorno, e falava por que o salva-vida não panfleta, por que não ensina. Hoje em dia já é ensinado, só que é uma coisa que eu já vi salva-vidas ensinarem na prática e fica muito maneiro. O cara entra lá na corrente de retorno, pá, ele vai até um determinado ponto, esse determinado ponto que tem que ensinar melhor, porque eu já fui arrastado pela onda e passei da segunda boia. E aí, cada correnteza é diferente. E às vezes tem mais de uma correnteza, tá? E aí você tem que ensinar isso também, porque o cara tá nadando, fazendo toda a técnica e não tá funcionando. E aí, vai voltar para a escola? Não dá tempo, você tá morrendo afogado. Então, chegou a certo ponto, o cara começa a abraçar pro lado, em direção à praia, e começa a sair. Começa a pegar caroninha na onda, às vezes tem um banco de areia, você consegue sair, que foi o meu caso, né? Eu não tinha técnica, mas eu tinha uma noção. E essa noção que me salvou, né? E também os Pai Nossos que eu orei lá na água enquanto estava me afogando. E o medo de ser resgatado e passar vergonha. O meu salva-vida, Deus mandou um salva-vida anãozinho, né? Ele era muito baixinho. Quando ele levantava na areia assim, eu olhava assim, o cara vai vir. Eu com medo dos caras virem com o helicóptero me arrastar com aquela cesta e eu passar vergonha na frente de todo mundo, preferindo morrer do que passar aquela vergonha. E com medo ainda de ser pendurado naquilo, né? O salva-vida levantava e eu fingia que estava nadando de costas, tudo bem, estava quase morrendo. Depois eu contei pro meu colega, o meu colega morria de rir, porque ele achou que eu estava nadando pra caramba. Ele achou, cara, tu nada bem, né? E eu falava nenhuma palavra, tremendo, não voltei nem pra água mais, porque tu não vai entrar na água depois de tu passar um dobrado, nadando um tempão, quase morri afogado no raso, porque no banco de areia você tem o raso, fica fundo, né? E por sorte do destino, Deus jogou uma onda em cima de mim e eu fui parar lá na areia, né? Todo ralado. E aí passei e o salva-vida, tá difícil lá, deixa ninguém pra lá não, mas sem voz, quase chorando já, a alma saindo. E meu colega, cara, tu foi longe, tu nada pra caraca. Aí no outro dia, eu tava me afogando. Aí ele não se aguentava de tanto rir, mano. Porque ele achou que eu nadava pra caraca. E a onda tava era me levando, a correnteza tava era me levando. E eu não tava conseguindo voltar. E eu lá, nadando de costa. Meu colega olhando, e tá bem, pô, tá nadando de costa lá, tá boiando. Tava era me afogando, pá. A dificuldade, né? Posto 8 da Barra. Pior lugar. Cara, o povo não sabe nadar, né? Aí vai pra pior praia que tem. O cara, se faltar o chão, o cara se afunda, né? O cara não sabe boiar. Pior ainda, o cara nem sabe boiar. O cara ainda bebe. Ainda deixa os filhos esparramados pela areia, perdidos, a ponto de uma onda pegar. O ser humano, ele é um lunático, cara. Ele se coloca em condições de perigo constantemente. Eu acho que, será que a gente merece viver mesmo? Porque a vida é um presente que a gente faz esse desprezo, né? Então você tem que conscientizar a população, né? Conscientizar a população. Então, voltando à questão, o cara que é local, né, ele serve para ser um salva-vida civil, né? Uma vez eu na praia, aí eu nadando ali, já nadando um pouquinho melhor, né, tal. E aí o coleguinha lá do condomínio, com a pranchinha, o salva-vida,
volta, você é menor aí, tá correndo. Não, eu sou local, eu sou local. Rapaz, veio uma onda, jogou ele longe, aí eu vim, né, pegando um jacarezinho, vindo, sair da onda, né? Que a pior coisa é quando você perde o tempo da onda, e você fica lá onde ela tá estourando, né? Aí você não. Ou você tentar escapar não dá. Você tentar furar ela, você vai mais para dentro. Você afundar, ela te pega debaixo da água. É complicado, aí acaba te pegando, tem que afundar bem. Rapaz, veio todo, quase despedaçou a prancha lá. Aí eu falei, é local, né? O salva-vidas olhou pra ele com a cara de mal assim, eu falei, é local, né? Tu é loucão, cara. O moleque era novo ainda morava há pouco tempo ali. Porque a galera que é local mesmo, ela já pega a cera da prancha lá, a parafina passa no cabelo, toda aquela moda toda. E os moleques vão lá e pegam a onda e zoa e vai lá no fundo e tal. Tu fica olhando assim, rapaz, esses moleques nasceram junto com os pinguins aí, eles nasceram junto com os peixes aí, não é possível. O moleque nada bem. Porque nasce ali, né? Já deve ter bebido muita água salgada para chegar naquele nível. Então, essa galera que tem aptidão para nadar, cara, tinha que aproveitar essa galera para fazer alguma coisa pela população aí e eles ganhar um saláriozinho deles, pô. A prefeitura tá perdendo tempo. Faz aí a guarda civil, salva-vida civil, pô, e bota essa galera aí para fazer os resgates, até o bombeiro civil mesmo vai treinar, bota eles para fazer o resgate e ganhar dinheiro aí.